a gente às vezes se compromete a fazer coisas que depois a gente percebe que a gente nem queria, né? E aí já é o primeiro problema, né? Muitas vezes, estado de presença. Eu não tô presente ali naquele momento, não tô presente pra mim, né? E aí eu acabo muitas vezes me comprometendo com coisas que depois eu nem quero cumprir. Dentro de um processo de autoconhecimento, a gente vai olhar para as mentiras que a gente conta pra gente, né? Que a gente conta pra gente sobre a gente. Então, um processo de autoconhecimento, ele é desafiador, porque ele vai nos levar a desconstruir essas mentiras que a gente contou para nós, sobre nós mesmos, né? E não porque nós somos falsos e queremos enganar todo mundo, mas são questões que a gente gostaria que fossem verdade, né? São coisas que a gente fala sobre a gente mesmo que a gente gostaria que fosse verdade, né? E às vezes até são, mas não 24 horas por dia, né? Então, se a pessoa é uma pessoa se é uma pessoa amorosa, né? Ela também em algum momento não vai ser amorosa. Por quê? Porque tudo tem polaridade, né? O problema é que daí a gente quer viver uma polaridade só das coisas, de preferência a polaridade positiva, né? É isso que a gente quer viver. Então aí a gente fica acreditando que a gente é só amorosa, que a gente é só legal, que a gente é só bem-humorado, né? E a gente vai cristalizando essas mentiras sobre nós e chega uma hora que a gente acredita que isso tudo é verdade, né? E aí dentro do processo de autoconhecimento, no processo terapêutico, no processo psicanalítico e espiritualista, a gente vai desconstruindo essas mentiras, né? A gente vai desconstruindo essas informações pra gente poder acessar a nossa essência, né? Então, quando você pega lá uma pessoa que jura que é responsável, né? Que se considera uma pessoa comprometida. Tudo que ela se compromete a fazer para o outro, ela vai lá e faz, ainda que ela se esfole toda, né? Porque a gente às vezes se compromete a fazer coisas que depois a gente percebe que a gente nem queria, né? E aí já é o primeiro problema, né? Muitas vezes, estado de presença. Eu não tô presente ali naquele momento, não tô presente pra mim, né? E aí eu acabo muitas vezes me comprometendo com coisas que depois eu nem quero cumprir, né? Às vezes não quero, às vezes não posso, às vezes a gente não tem o recurso pra fazer aquilo que a gente falou que ia fazer, né? E pior, às vezes a pessoa nem quer ser ajudada e muitas vezes a gente tá lá se metendo a ajudar o outro, né? Enfim. Então tem essa pessoa, né? Pensa nessa pessoa que se considera muito responsável, muito comprometida. Tudo que ela se compromete com o outro, ela faz, né? Ainda que ela se esfole, mas ela vai lá e faz. Ok. Aí eu pergunto, e com ela? Né? Como é que tá o comprometimento dela com ela? Né? Ela faz aquilo que ela diz pra ela que ela vai fazer? Muitas vezes não. Entende? Então, não adianta a gente medir o nosso grau de comprometimento só com o outro, né? Claro que é uma questão de integridade. Se eu falei que eu vou fazer, né, eu preciso dar uma sustentação para aquilo, né? Porque senão eu emito pro meu sistema a informação de que eu não sou de confiança, de que eu só prometo e não faço. Então percebe que a questão é medir o seu grau de comprometimento, de responsabilidade, só por aquilo que você faz para o outro. Porque quando eu estou fazendo só para o outro e tudo aquilo que eu me comprometo comigo eu não faço, eu não estou sendo responsável e comprometida. Não de maneira plena, não de maneira íntegra. Percebe? Só que como a gente fica muito voltado para fora, né? Quer dizer, por que eu faço as coisas mesmo sem querer, muitas vezes, mesmo sem poder, mesmo sem ter o recurso? Por que eu vou lá e faço? Ah, porque tem medo do julgamento do outro, tem medo do outro me abandonar, tem a vaidade, né? Que é uma das formas de orgulho. Então, imagina, falei que eu vou fazer, agora eu tenho que fazer. Então, percebe que é tudo em função do outro? Ou seja, eu tô totalmente voltada para fora, né? Eu tô olhando só para fora, é só sobre o outro, né? Mas e aí, sobre mim? Percebe que não tem? Né? Então, quando é sobre mim, eu não tenho comprometimento. Então, eu não tenho comprometimento. Então, eu não sou uma pessoa comprometida, né? Só que daí, o que acontece? A visão fica distorcida. Como tá só pra fora, essa visão fica distorcida. Então, a pessoa, no campo das ideias, ela jura que ela é responsável e comprometida, mas, na prática, não é. E aí, quando ela é aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas aí quando olha pra vida dela, ela tá infeliz, ela tá triste, ela tá solitária, né? Ela tá adoecida emocionalmente, muitas vezes fisicamente também, né? Por que tudo isso? Porque ela está ajudando o outro, mas ela está se abandonando. Ela não está ajudando a si própria, ela está se abandonando.
Não tem nada de errado em ajudar o outro, né? Nós somos seres amorosos por essência, né? Então não tem nada de errado em querer ajudar o outro. Quando é uma vontade do coração, né? Verdadeiramente, quando eu quero, eu posso, eu devo, quando o outro quer ajuda, tá tudo bem ajudar o outro, desde que eu não me abandone, desde que isso não signifique um padrão, né, de autoabandono. Toda vez eu me abandono, eu passo por cima das minhas necessidades para atender a necessidade do outro, né? E eu digo mais, eu digo que no fundo, uma pessoa que vive esse padrão, porque uma coisa é você, né, no momento que a pessoa, alguém está precisando numa emergência, né, e aí a gente sai correndo para ajudar, e uma questão pontual é uma questão pontual. Eu tô falando aqui de padrão, né? E aí eu digo que no fundo, quem tem esse padrão de só querer ajudar o outro, tá esperando que o outro ajude de volta. Né? Só que isso não acontece. Por quê? Porque o outro é ruim? Não acontece porque, vamos lá, se eu estou me abandonando para ajudar o outro, em que frequência eu estou? Do autoabandono. Eu não estou na frequência do acolhimento. Então, mesmo que o outro queira me acolher, ele não me encontra. Por quê? Porque eu estou me abandonando. E aí, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Se eu estou na frequência do autoabandono, eu não vou conseguir esse acolhimento. Né? Então, percebe que é ganho de consciência, é autoconhecimento, é sobretudo o tratamento das massas, porque quando a gente vive um padrão de autoabandono, a gente vai criando essa massa energética, né, no nosso campo, nos nossos corpos. Então chega um momento que só o ganho de consciência não é suficiente para desfazer essas massas. Né? Então a gente precisa de tratamento para desfazer essas massas, né? Um processo de psicanálise e espiritualidade que vai jogar luz nos pontos cegos da nossa psique, para que a gente não recrie novas trilhas neurais para seguir com aquele padrão. Né? Então, é tratamento, né? É processo psicanalítico e espiritualista. É autoconhecimento, é tudo isso que vai ajudando a gente a modificar, a transformar esse padrão, né? E aí a gente vai descobrindo que depois que a gente aprende a se acolher, o mundo é tão mais gentil com a gente. Fica muito melhor. E na verdade, quando a gente aprende a se acolher, a gente nem precisa mais. Mas aí, como a gente tá na frequência, né? Essa amorosidade, essa gentileza vem, né? E quando eu falo que a gente não precisa mais, não significa que não seja gostoso receber. Muito pelo contrário, é claro que é. Só que a gente não tem a dependência mais do outro, né? E isso é muito libertador, né? Aí que a vida começa a ficar boa, muito boa.